Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos mais a essa hora pedagógica, mais uma live aqui com todos vocês, sejam muito bem-vindos. E vamos ter um momento de interação, bastante dúvidas aqui que a gente espera tirar com essa live. E eu gostaria de mostrar aí para você a agenda da live de hoje, quais são os assuntos que vamos tratar aqui nesta live. Então, nós vamos falar inicialmente um pouquinho sobre a infraestrutura da prova paulista, né? O Luca vai estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre isso. Aí a gente vai falar também da importância dessa prova, e a Patrícia vai tratar desse tema, vai falar, tirar algumas dúvidas aqui, que com certeza vai ser muito interessante. E já que vamos estar nessa temática de prova paulista, a gente vai ter também aqui uma fala da UMASP, né? Um momento importante aí que vai acontecer ao longo dos bimestres, e o Roberto vai vir também falar um pouquinho sobre essa prova, desse momento, né? Falar mais desse momento aí que nós vamos estar prestigiando os estudantes. E ainda, você observando aí na agenda, a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais de robótica, né? Tá todo mundo ansioso para a chegada dos kits aí na escola, né? Então, com certeza vai ser um momento interessante com a Ana. E teremos ainda, na parte final da live, a Dani Quirino falando um pouquinho sobre os ATPC e Multiplica. E, por fim, vamos ter aí o Eli para falar um pouquinho sobre os PAETs, né? Falar um pouquinho sobre o professor coordenador nas escolas de ensino técnico profissionalizante. Bom, essa é a agenda da nossa live de hoje, né? Espero aí que todos aí consigam apreciar e tirar as suas dúvidas. Antes de iniciar, só queria dar um recadinho aqui breve, né? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Eu falei Luca, mas é Lucas, né? Luca. É Luca mesmo. Então eu pensei que eu tinha comido Imagina, não. Sejam bem-vindos. Né? Só um recadinho breve aqui, gostaria de dar, que no boletim último, né? O boletim de sexta-feira, foi publicado ali que agora, lá na sede, está disponível, né? O fundamento legal para você cadastrar as turmas, né? Seguindo a orientação da coleta lá, que foi orientada num boletim da Citem anteriormente, foi orientado você fazer a coleta aí das turmas de educação física e foi criado agora na sede um fundamento legal para o cadastro das turmas de educação física do noturno. Então está disponível isso daí, vai permitir aí a gente acatar lá o que foi orientado na portaria 16 de 16, a portaria é 16, né, porque é do mês de dezembro da CGRH, para a gente fazer aí a coleta de turma da educação física do noturno. Era esse recadinho que eu queria dar. A gente pode começar aqui com o Luca falando estrutura da prova paulista. Com você, Luca. Obrigado, Fábio. Gente, boa tarde. Eu sou o Lucas, somos responsáveis por TI aqui da Secretaria, faço parte da CITEM. Então, a ideia aqui é eu pedi um tempinho da live da Coped para falar de vocês sobre a questão de infraestrutura tecnológica da prova paulista, né? Então, primeira coisa, aliás, queria parabenizar a rede pela realização do Provão Paulista no passado, que foi um grande feito e muito bem sucedido na nossa opinião, e das provas paulistas ao longo do ano, né? Então, desde o primeiro bimestre que teve a prova paulista no começo do ano, acho que foi um sucesso, e esse ano a gente quer manter igual. Então, começo parabenizando a rede, gente, foi um grande esforço. Esse ano a gente deve ter um cronograma muito parecido do ano passado, a Patrícia está aqui do meu lado, depois ela vai apresentar esse cronograma, e a ideia da aplicação da prova paulista também continua muito parecida com o ano passado, né? Então, diferente do provão, gente, é uma prova diagnóstica, ela pode ter uma aplicação um pouco mais flexível em termos de o que você vai fazer com seus alunos, como a escola vai se organizar, e no sentido dos equipamentos tecnológicos também, né? Então, lembrando, a primeira grande diferença, aliás, em termos de tecnologia, que não é numa plataforma da VUNESP, né, como o Saresp, o provão, importante falar isso para a gente virar a chave, né? Fizemos o provão no final do ano passado, agora vamos voltar para a prova paulista. E sim no CMSP, tá bom, gente? Então, naquela plataforma no CMSP, funciona tanto web como no aplicativo, então você pode entrar tanto web nos notebooks, nos desktops, como no aplicativo no tablet. Então, primeira coisa, claro... Eles estão pedindo só para você falar um pouquinho mais devagar. Um pouquinho mais devagar, que eu vou tentar manter nos meus 5 minutos aqui, mas tudo bem, gente. Então, retomando, a grande diferença dela é que ela é no CMSP, né, em termos de aplicação, por onde você vai entrar. Você pode entrar tanto pela web, no CMSP, né, na versão web, como na versão aplicativo. Que equipamentos você pode usar para fazer essa prova? Então, vamos pensar idealmente. Para a experiência pedagógica do aluno, é sempre melhor notebooks e desktops. Então, se tiver notebook e desktop disponível, foquem nesses equipamentos. Tablet pode ser utilizado? Também pode. Se faltar notebook, não tiver, o tablet é uma boa ferramenta para isso. Celular também, em última instância. Então, celular, acho que um pouco pela experiência, a tela ser menor, apertar os botões, ficar um pouco menor, tentem não usar celular. Realmente, se não tiver condição, a escola, a gente sabe que algumas escolas têm celular disponível, até o celular particular do aluno, em último caso, pode ser utilizado, mas sempre pensem nessa ordem. Primeiro,
desktops, notebooks, depois tablets e aí celulares. Um recado muito importante, gente, vão ligando. Se vocês tiverem equipamentos desligados na escola há um tempo, liguem ele, porque eles vão provavelmente atualizar. Se for deixar para fazer isso na época da prova, é possível que demore um tempo, que sobrecarregue a rede. Então, a gente já está orientando os NITs, Protecs, devem estar falando com vocês sobre isso, mas importante é já irem ligando tudo que a gente tiver nas escolas, tá? Principalmente notebook e tablet, que são os equipamentos que sempre ficam um pouquinho de tempo desligado, eles vão pedir uma atualização quando forem ligados. Então, vão fazendo esse trabalho para na hora da prova tá tudo pronto, você conseguir ligar mais fácil. Alguns recados tranquilizadores também. A prova, se por algum motivo perder a conexão, desligar o computador, ele pode em qualquer outra plataforma trocar o computador, entrar num tablet, ele vai recomeçar a prova de onde ele parou, né? Então a prova, ele entra com o próprio login dele no CMSP. Se der algum problema no meio da prova, ele pode trocar de equipamento e a prova vai recomeçar exatamente de onde ela parou, tá bom, gente? Então, de equipamentos é isso, tá? Eu acho que a Paty vai falar um pouco mais, mas vocês têm uma flexibilidade maior. Então, por exemplo, se tiver que dividir turma, metade da turma fazendo uma sala com 30 notebooks, outra metade for para uma outra sala com desktop, vocês podem fazer isso. Se uma parte da turma tiver que fazer num período, outra em outro período, vocês podem fazer isso também. Então, vocês têm mais flexibilidade que o Provão Paulista no sentido da organização dos equipamentos, tá? E a escola vai ter muita autonomia nesse sentido. Então, vejam quantos equipamentos vocês têm, quais equipamentos vocês têm disponíveis e se organizem da melhor forma para distribuir as turmas nos horários e nos locais para isso. Importante checar a internet antes também. Então, sobre a internet, gente, importante checar se todos os access points estão funcionando, né? Então, aquele aparelhinho branco que fica na sala, que está a luzinha piscando, ver se ela está verde ou azul. Se estiver amarela, vermelha, desligada, ele não está funcionando. Vocês podem falar com os NITs de vocês. No período da prova, a gente vai estar numa força-tarefa, então, checando como estão as escolas. De novo, acho que, assim, gente, pode acontecer, chegou num dia, caiu a luz, caiu a internet no período, calma, a gente vai estar falando com o NIT da escola, da diretoria da escola, vai ter uma previsão de voltar a internet, voltar a energia. Eu falo isso porque sempre pode acontecer, a gente tem muitas escolas na rede, sempre pode ter algum problema de internet, de energia, mas historicamente, nas outras aplicações da prova, sempre voltou ao longo do dia. Então, vocês conseguem, assim, putz, não deu para usar aquele período, mas dá para usar o período da tarde. Então, não se desesperem e vamos se organizando ao longo do dia, caso aconteça uma emergência dessas, tá bom, gente? Outra questão, se for usar tablets ou celulares, pode usar os nossos chips, tá bom? Então, pode usar o chip tanto para o tablet pegar o próprio 4G e tal, como se for o caso, em algumas escolas acontece isso e funciona, você usar para rotear para alguns computadores. Então, ficou sem internet em alguma sala, alguma coisa assim, coloca o tablet para rotear e usa ele para rotear. Sempre pode falar com o NIT, com o Protec de vocês, que eles sabem como orientar a fazer isso. E a gente vai estar em contato direto também com eles, acompanhando a prova, a gente fica em tempo real vendo as aplicações, então a gente consegue perceber se em algum espaço, em algum lugar tem algum problema, está com uma aplicação abaixo, entender por quê. Então, queria mais desses recados, gente. E última coisa, lembrando que como ele é dentro do CMSP, também tem os dados patrocinados. Então, eventualmente, se for usar algum chip próprio, se esse chip for TIM ou Vivo, a navegação dele é de graça. Então, não vai estar onerando a navegação. Tanto faz ser um chip nosso, um chip particular, como é dentro do CMSP, tem os dados patrocinados para fazer essa prova, tá? Então, só retomando, mesmo tendo falado isso de chip e de dados patrocinados, idealmente, tentem usar o máximo de desktops e notebooks que vocês conseguirem, tablet, se não der, celular em última instância, tá bom, gente? Internet, vamos checando, a gente sabe as escolas onde a gente tem algum problema de internet, ainda vamos pensando em soluções, como a gente pensou no passado, na questão de puxar um access point, de roteamento, vamos falando com os NITs, mas, em geral, é isso. Então, se organizem com flexibilidade para usar todos os equipamentos que vocês têm, vamos checar na internet e nos dias a gente vai estar numa força-tarefa para resolver qualquer problema técnico que tenha. Só para finalizar, Paty, vou passar para você. Primeira coisa que eu falei muito importante é no CMSP a prova, tá bom? Caso tenha qualquer problema de fechou a tela, deu um problema na máquina, caiu a internet, você pode retomar a prova depois do mesmo ponto que ela parou e pode ser acessado tanto web como no aplicativo, tá bom, gente? Então, vou passar para a Paty para falar um pouco mais do cronograma mesmo, da importância da prova, e a gente, por todo esse período, vai estar em contato direto com os NITs sobre isso, vai estar vendo onde a gente tem algum problema ainda, e eventualmente volta a falar com vocês para tirar qualquer dúvida, mas eu queria dar esses recados e agradeço o convite. Obrigado. Paty, com você. Olha,
Ele falou rápido, não sei se eu vou Desculpa, conseguir. gente. Não sei se vou conseguir cumprir o cronograma, hein? Não sei. Mas fiquem tranquilos, a gente vai fazer um comunicado conjunto, onde é que os alunos vão entrar, qual a plataforma, a gente vai colocar tudo isso direitinho para vocês, tá bom? Não precisa ficar preocupados com isso. Aqui eu vou trazer para vocês um pouquinho do cronograma da prova. A gente sabia que vocês estavam pedindo para a gente para abrir a prova desde o primeiro dia, para que vocês pudessem se organizar. Então, o secretário, ele atendeu a esse pedido, até fez uma pergunta dentro do grupo, né, para ver se esse era o melhor caminho. Então, dia 8 a gente abre a prova. No dia que a gente abre a prova para todos os estudantes, todos. Contudo, vocês estão vendo aqui na tela que a gente vai propor um cronograma de aplicação. O que é esse cronograma de aplicação? Então, a gente tem ali o período da prova, de 8 a 17. E aí a gente tem um cronograma sugerido pela SEDUC, que a gente sabe que algumas escolas vão cumprir com folga, outras vão precisar de um período a mais, um dia talvez tenha necessidade de mais, outro um pouco menos, mas aí o que a gente vai sugerir no comunicado, tá? 8 e 9, que a gente abra quinto, nono e terceira série. Ah, mas eu não tenho quinto. Então, aí você pode propor o seu cronograma nesse dia e, de repente, aplicar o sexto ou a segunda série. Aí vai depender da sua escola. Então, tudo será aberto no dia 8, mas tem um cronograma sugerido aqui, tal como está aqui na tela, tá bom? Mas isso também vai para vocês num comunicado conjunto, tá bom? E espero estar falando um pouquinho mais lento que o Luca, porque olha, até eu estava ficando cansada, aproveitar que ele saiu, né? Então a Carol está aqui com a gente, eu acho que a Carol também vai trazer uma informação um pouco mais técnica agora da prova, para atender os itinerários. A gente também tem agora uma nova configuração para que os alunos façam a prova do itinerário também, né? Então, se puder pôr a Carol aqui na tela, que acho que eu estou olhando para ela, e obrigada. Então, a Carol, a maioria já conhece, ela também trabalha agora lá no DAVED com a gente, e ela também está nos ajudando com toda a organização e orientação da Carol, tá bom? Pode passar o slide, por favor. Boa tarde, gente. Então, eu vou falar um pouquinho da parte técnica da prova, um pouco da parte pedagógica, tá? Então, eu vou ser um pouquinho rápida na minha fala, que a gente tem um tempo curtinho aqui, né? Mas esses slides vão para a rede e depois vocês vão poder consultar. Então, esse ano, prova paulista, primeiro bimestre. Então, serão avaliadas as séries do quinto ano até a terceira série do médio, tá? O referencial continua sendo os conteúdos curriculares do material digital e o acesso, assim como o Luca falou, pelo centro de mídias, tá bom? Pode passar. Então, aí a gente tem as provas do quinto ano e do sexto ano, tá? Então, elas continuam sendo divididas em 2 dias. Então, os alunos do quinto, do sexto ao nono e da terceira e do ensino médio no geral, eles fazem a prova em 2 dias, tá? Aí, o que está aparecendo para vocês é a prova do quinto ano, que ela é composta por 60 itens, dia 1 e dia 2, com 30 itens cada um. E do sexto ao nono ano, uma prova com 80 itens, com 40 itens por dia. Então, a gente tem uma tabela que diz para mim quais são os componentes que serão avaliados em cada um dos dias. Então, para o quinto ano, então no primeiro dia eu tenho prova de língua portuguesa, geografia e história. Para o segundo dia do quinto ano, eu tenho prova de matemática e ciências. Aí, para os anos finais, eu tenho no primeiro dia a prova de língua portuguesa, geografia e história, e no segundo dia, matemática, ciências e língua inglesa. E esses componentes, eles se repetem no sétimo, no oitavo e no nono, tá? E no próximo slide, a gente vai ter uma outra novidade para vocês, que esse também foi novidade aqui para mim, né? Então, a gente está acostumado com itens de múltipla escolha com gabarito único, tá? Então, a gente fez esse modelo
de gabarito único até o ano passado, onde a gente tem o item, e esse item ele tem somente uma resposta correta. Mas isso foi até o ano passado, tá? A partir desse ano, a gente vai colocar itens com gabarito múltiplo, que é aquele que tem mais de uma resposta, tá? A gente já vai mostrar alguns exemplos rapidinho, tá? Para ilustrar aqui o que seria isso. Pode passar. Tá? Pode passar. Então, olha só, eu tenho um item aí de 5º ano, tá? Não sei se dá tempo de eu ler tudo. Acho que não. Tá, então é para mostrar para vocês. Então, o que o aluno tem que fazer? Ele lê o item e aí, ó, tá em negrito as 2 respostas corretas. Então, o que o aluno tem que fazer? O aluno tem que assinalar as 2 respostas corretas para que ele tenha o seu item validado como certo, tá? Então, eu vou ter aí um exemplo de 5º ano, pode passar. Eu também trouxe exemplos de 6º ano, eu trouxe um exemplo de história do 6º ano, esse é o de história, e o próximo é um item, a gente pode pensar, não, mas matemática isso não vai funcionar, né? Como que eu tenho 2 respostas? Então, aí eu tenho um item que eu consigo ilustrar para vocês que é possível sim ter 2 ou mais respostas, tá? Então, isso vai ficar claro na prova do aluno. Tá vendo que a gente colocou ali? Atenção! Este item apresenta mais de uma resposta correta que deverão ser assinaladas. Então, se eu tiver 1, 2, 3 ou 4 respostas, o estudante tem que assinalar. Bom, e já que estamos nesse momento aqui, falando de prova, nós vamos falar do fim da prova, né? Nós vamos falar agora da UMASP, que é assim, um momento de prova e também a gente quer celebrar depois os bons resultados, né? Boa tarde, Roberto. Exatamente, muito obrigado, boa tarde, Fábio, boa tarde a todo mundo. Vou aproveitar até o gancho do que a Patrícia e a Carol falaram aqui. A nossa UMASP, que é a Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo, ela começa na Prova Paulista. Então, quando a gente fala todos os ganhos que a Prova Paulista proporciona para os estudantes, a gente vai colocar mais um ponto de importância na Prova Paulista. Ela é a primeira fase da UMASP. Então, a partir da Prova Paulista, nós vamos pegar, está em regulamento, são os 30% melhores alunos, estudantes de cada escola por ano série. Esses alunos vão ser convidados a participar da segunda fase, né? Então, daí é mais um ponto de importância da Prova Paulista. Partindo da Prova Paulista, tendo esses estudantes em todas as escolas de São Paulo, nós faremos a nossa segunda fase. A segunda fase já vai ser uma cara de Olimpíada, são questões de raciocínio lógico, questões que não exigem exatamente um conteúdo prévio, muitos alunos vão se descobrir ali na matemática, tá? E a partir dessa segunda fase, nós teremos os nossos grandes medalhistas regionais. Esses nossos medalhistas regionais, aí sim, faremos um grande evento, faremos um momento de exaltação desses alunos, em que pegaremos esses alunos regionalmente, as diretorias de ensino estão trabalhando em cima disso, de fazer um grande evento de premiação, ou vários eventos de premiação, para contemplar esses alunos. E é nesse momento em que o aluno chega com os seus convidados, familiares, pai, mãe, responsáveis, vão para um determinado evento, recebem uma medalha no peito, tá, com aquela camisa escrito atrás, aluno olímpico, e o orgulho começa a aparecer não só do próprio aluno, mas também dos familiares e dos colegas que estão assistindo. Então, qual é o nosso grande objetivo com esse projeto? É fazer com que os alunos se sintam, olha, eu posso muito mais do que isso. Mas a parte principal disso, fazer com que a comunidade entenda que tem um sucesso na educação. Os colegas vão querer participar no próximo evento. Os pais vão falar para os amigos, olha, eu estava lá com meu filho. E os pais, amigos, vão pensar, queria que meu filho estivesse lá. Então, é um projeto que tem uma Olimpíada no meio do caminho, começando de novo na Prova Paulista, muito importante, não só por toda a importância da Prova Paulista, mas também para a nossa fase 1 da Olimpíada, tá? E finalizando com o nosso grande evento de premiação, que é a hora que a gente exalta os alunos, tá? Quando eu falei
da camiseta, uma medalha, naquele momento que a gente faz esse evento, a gente pega e dá um valor para aquela medalha, que não é só o valor da medalha em si, é o valor de você guardar em casa e falar, olha, eu estava lá, eu ganhei em 2024 e vai ser 2025, e 26 e 27, e começa a fazer aquela coleção, bota no peito, faz o barulhinho das medalhas e fica um orgulho. Você está pensando em alunos que ganham mais de uma vez, exatamente. Né? A camiseta, você volta para casa, vai passar no bairro, vai viajar no shopping, vai jogar futebol, e aquilo começa a se tornar uma referência na comunidade como um sucesso que veio da educação. E os colegas passam a falar, eu queria uma dessa, como é que eu faço? Você tem que estar entre os bons alunos estudiosos e a referência da sua comunidade, da sua região. Tá? Então, o projeto é isso. Eu falei de uma forma... tirando os 2 pontos principais, que é a prova em si, a Olimpíada em si é muito importante, e o evento de premiação também é algo muito importante. Ali a gente tem até uma terceira fase, que ela vai acontecer no semestre que vem, mais detalhes a gente vai colocar mais para frente. Todos os detalhes, né, que eu não estou falando aqui todos os detalhes, mas eles estão no regulamento, que já tem um site da UMASP, tá? E essa terceira fase vai ser o momento em que a gente encontra os nossos melhores do estado. Eu diria que é como se fosse o ouro do ouro, né? É aquele momento que a gente parte para afunilar para achar esses 200, 300 melhores estudantes e fazer toda uma preparação em cima desses nossos grandes estudantes. Mas agora o foco do primeiro semestre. Prova Paulista, OMASP em maio, evento de premiação no final do semestre. Acho que era essa a mensagem que eu queria passar. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre os kits de robótica. Eu disse inicialmente que alguns estavam ansiosos, né, para receber o kit, porque, Ana, se eu tivesse na escola, sabendo que ia chegar o kit de robótica a qualquer momento, eu também ficaria ansioso para receber, né? E esse é um investimento super importante. A gente sabe que quando a gente tem uma mudança e o componente de tecnologia e inovação vem mudando ao longo dos anos, e principalmente no último ano ele tem evoluído e mudado bastante, então ele causa mesmo essa ansiedade. Então, acho que uma informação que eu estou trazendo hoje, que é importante, que está aqui no material, a gente vai começar esses investimentos em kits de robótica pelas escolas PEI de 8º e 9º ano, tá? Porque todo investimento em tecnologia, ele precisa ser feito com bastante cuidado. Mas algumas das orientações que eu vou passar aqui, elas vão ser válidas para vocês também. Eu acredito que a gente tem PEI 9 horas em quase todas as DS, né? Então, elas serão válidas para todas as DS, e provavelmente no fim do ano a gente deve repetir essas informações e orientações. Então, por isso que a gente está trazendo aqui na live da COPED. Esse é um ano de implantação em PEI 9 horas, e a primeira mudança que a gente fez, ela é estrutural. A gente fez uma mudança antes de trabalhar com o kit Arduino, que era adquirido via PDDE, e uma mudança para a Microbit, que a gente considera, e até a justificativa que a gente traz, é que ela é uma plataforma criada com foco na robótica educacional. Então, a gente analisou uma série de opções, e olhando aqui para durabilidade, complexidade reduzida, baixa granularidade, uma plataforma que já é consolidada no mercado e que fosse compatível com vários softwares gratuitos de programação. E dentro do que a gente analisou, do que tem na rede hoje, como é trabalhado com Arduino, que não era trabalhado de uma maneira tão homogênea, a gente acredita que com essa migração de plataforma, a gente consiga trabalhar de maneira mais homogênea na rede a robótica, o ensino da robótica. Um ponto de atenção bastante importante, que eu não quero assustar ninguém também, não se desfaçam dos kits que a escola tem. Não há necessidade de fazer isso. Vocês podem continuar usando os kits Arduino ou qualquer outra plataforma que vocês usem para o contraturno, para Olimpíadas. Então, a gente sabe que tem algumas escolas que estão bem avançadas e outras escolas que não estão bem adaptadas à robótica. Então, não há necessidade de se desfazer. Esse é um projeto que ele vem em evolução, então pode ser que no futuro a gente continue o trabalho com a Microbit e faça alguma mixagem com os itens que a gente tem de Arduino. Então, não há necessidade de jogar nada fora, tá bom? Mas o foco das aulas será com o Microbit, né? O foco 100% é com o Microbit. Acho que é importante também ressaltar, hoje a aula de tecnologia e inovação com a frente de robótica é na PEI 8º e 9º ano, e apesar da gente ter o componente que se chama tecnologia e robótica no ensino médio, esse ano as 4 aulas são só voltadas em programação. A partir do ano que vem, a gente vai ter 2 aulas voltadas para robótica também. Então, essa é uma informação interessante, porque essa expansão da Microbit ela vai ser realizada nas outras escolas da rede.
Falar um pouquinho de quando vai chegar o kit, acho que essa informação que todo mundo está ansioso, a gente vai ter um primeiro lote com uma entrega do kit básico, que é a placa controladora da Microbit, USB para conectar, pilhas e case de pilhas. Num segundo momento, a gente vai ter a entrega dos demais componentes, que vai ser caixa plástica organizadora, motores, rodas, fios, sensores. E aí, por que disso? Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com a escola se adaptando com esse kit, fazendo a programação e trabalhando a simulação direto na placa, e depois a gente adiciona a complexidade. Então, a gente está tendo esse cuidado também com as escolas. Aqui tem alguns modelos para vocês de como o kit vai chegar. Então, a gente fez um cálculo que foi com base no número médio de estudantes por turma e pensando que a gente vai ter de um kit para cada 3 ou 4 estudantes, mais um kit para o docente, cada escola vai receber aí uma determinada quantidade de kits nesse primeiro lote que vai chegar em março. A partir de quarta-feira agora, a gente já tem alguns kits chegando nas escolas. O segundo lote, ele vai ter mais ou menos essa carinha aqui, que é a caixa plástica organizadora com divisórias removíveis e alguns itens. Eu acho que é importante falar que quando chegar o segundo lote, essa caixa que vocês receberam no primeiro lote, vocês vão ter que organizar por kits. Então, vocês estão recebendo uma caixa com todas as placas agora. No segundo lote, em maio, quando chegar, vocês vão reorganizar essas placas dentro dessas caixas organizadoras. Então, a quantidade de caixas organizadoras vai ser a quantidade de kits que vocês vão ter na escola. E acho que é muito legal também, é importante ressaltar, para quem está mais ansioso, se eu estiver falando muito rápido, vamos ter um boletim extraordinário essa semana, com as informações, saindo pela a CITEM, ela fez uma orientação por escrito de como receber, armazenar, conferir nota fiscal. E aí, só para fechar alguns recadinhos aqui, é evitar a sobreposição de aulas, tá? Para garantir o uso rotativo. Então, a gente está mandando 10 a 15 kits por escola. Logo, a gente precisa que uma turma use por vez, né? Garantir o local adequado de conservação e armazenamento, enumerar os kits para organização, usar os kits para a aula de robótica, como eu te disse, né? Acho que no contraturno a gente usa os outros kits que foram adquiridos via PDDE e vamos ter kits para formação. CIEBP vai receber, as DEs vão receber para os PECs usarem e os docentes podem utilizar desse um kit adicional que a gente mandou para as escolas para levar para a formação. Acho que é isso. Olha, muito bom, viu? Quem não achou muito legal só falar live Coped, né? É que, na verdade, é live pedagógica. É, isso daí que às vezes a gente esquece. Não é? Que fala, transmitida aqui da Coped, né? Porque a gente tem CEPRO, a gente tem EFAP, então é a tríade da formação. Porque a gente entende o quão é importante a formação do aluno, obviamente, estamos aqui por eles, mas para que a gente tenha uma boa formação, a gente tem que ter um bom professor preparado, uma equipe pedagógica preparada, e aí a EFAP é de extrema importância para esse processo, uma vez que quando a gente fala de professores e dos gestores que estão na unidade escolar, a gente tem esse privilégio de trabalhar com eles. E aí eu vou pegar um ganchinho aqui, aproveitando, que a gente vai falar daqui já sobre a TPC. A Ana, quando trouxe, né, a gente está preparando o material pedagógico, deixando ele mais robusto, e é esse material pedagógico, esse material digital que a gente utiliza em sala de aula, que também é utilizado na TPC, né? E aí o primeiro assunto, eu imagino que todo mundo já esperasse que eu chegasse aqui falando do Multiplique, é óbvio que eu quero falar, estou aqui ansiosa para falar sobre isso, mas como eu acabo tomando muito tempo do Multiplica falando sobre o Multiplique e não falo da TPC, então eu optei hoje em começar por a TPC e aproveitando para falar que se a gente vai ter materiais mais robustos e mais materiais sobre robótica e programação, que significa então que a gente também vai ter uma TPC mais específica para esses nichos de aula, tá? E aí, falando um pouquinho, então, sobre a TPC, pode soltar a produção, um slide, por favor? Obrigada. Vamos lá. A rede NEFAP nada mais é que o professor de sala de aula, ele grava a sua aula, não a sua aula com o aluno, tá? Mas em seu momento, dentro da escola de estudo, da própria TPC, a gente pode organizar esse processo, ele grava uma aula para que a gente pegue essa aula e coloque para toda a rede assistir. É um compartilhamento de experiência, né? Explicamos isso em algumas lives aqui, colocamos no boletim da subsecretaria, informamos algumas pessoas diretamente no nosso
canal de comunicação do Instagram, mas o que está acontecendo? A gente tem recebido inúmeros vídeos, tá? E agradeço a todos vocês que têm participado. Mas normalmente são pílulazinhas, então por mais que a gente dê toda a instrução de como fazer, coloque toda a orientação, ainda estamos recebendo vídeos muito curtos. Vídeos de 1 minuto e meio, vídeo de 5 minutos. A nossa TPC, ela tem hoje 45 minutos de duração. A gente faz dentro do AVA, então existe um vídeo de 25 minutos, base, mas eu tenho interatividade dentro desse vídeo que acaba completando seus 45 minutos, uma vez que eu também tenho o fórum e tenho a pesquisa. Então, isso computa 45 minutos dentro do AVA da EFAP. E aí, um vídeo de 5 minutinhos não me ajuda, né? Eu preciso de um vídeo mais extenso. Então, peço a vocês todos, gestores, professores, que estimulem os seus pares, a sua equipe, a gravação dessa aula. É muito importante que a gente tenha, primeiro, para o reconhecimento do próprio professor, ele faz uma boa condução daquela aula, ele teve uma prática super exitosa, ele teve uma atitude diferenciada para aquele material digital e ele poderia compartilhar conosco, com toda a rede. Que bacana, compartilha com a gente, né? Então grava, não se preocupa com a edição, não se preocupa com absolutamente nada, porque esse processo a gente faz e depois a gente vai lá e encarta no AVA EFAP, e aí é o saber dele, é o conhecimento dele propagado para toda a rede. Isso é muito importante para a gente. Então, no material que vocês vão receber depois, tem lá um QR Code que você pode escanear, tem lá um link para que você possa participar, as instruções estão todas dentro dele, e aí, para facilitar esse entendimento, o que a gente vai fazer? A partir do final de março, início de abril, nós vamos fazer as visitas nas diretorias de ensino e em algumas escolas. Nós vamos alinhar com os dirigentes, obviamente, pedir licença para estar na casa de vocês, para que a gente possa visitar e propagar a rede NEFAP, que nada mais é que um espaço de compartilhamento de experiência, onde o professor coloca a prática que ele tem em sala de aula, para que os demais professores também consigam visualizar. E quem sabe, a gente acredita muito nisso, que isso ajude aos demais em seu cotidiano, tá? Então, final de março, início de abril, a gente vai para as diretorias de ensino com o time EFAP para poder fazer essa interface e falar um pouquinho melhor sobre a rede NEFAP, dirimir as dúvidas, porque a gente entende que as pessoas que mandaram querem muito participar, mas talvez não tenham entendido o formato, e aí, para além daquilo que está nas orientações, a gente também vai fazer esse encontro presencial para disseminar essa prática e tirar todas as dúvidas, ok? Dito isso sobre a TPC, eu estou muito feliz de falar sobre isso, eu quero falar um pouquinho sobre Multiplica Mais. Vamos lá para algumas datas importantes. Importante também dizer, porque eu acabei de falar aqui sobre o Multiplica hashtag professores, mas a gente já começou com o hashtag diretores e está sendo um sucesso, pessoal. Foram 195 diretores multiplicadores para 3 mil diretores cursistas. E a gente, como vocês já sabem, a gente acabou com todas essas vagas, 3 mil vagas. Em quantas horas? Chuta aí. 2. Um pouquinho mais. 2h45. 5 horas. Eu quero ver para um programa que 5 horas acaba tudo. É, isso aí. Foi muito bacana. E aí a gente já está partindo para a segunda pauta, tá? Então, do dia 11 até o dia 28, a gente está trabalhando na segunda pauta. E eu digo, por que esse período todo? É porque para o diretor ele tem uma dinâmica um pouco diferente. Ele apresenta a pauta e depois ele... o que a gente trouxe de retorno. Então, é um pouco diferente, tá? A segunda pauta é a organização das demandas pedagógicas e administrativas, que é do dia a dia do diretor, tem sido bem bacana, a equipe tem se esforçado para cobrir em casos de falta, em caso de algum imprevisto que aconteça, então está sendo super bacana. Agora eu quero atentar, e como o Multiplica Diretores já está rodando, eu agradeço a vocês, dirigentes, a vocês, supervisores, que estão fortalecendo o nosso grupo de diretores para que eles possam, durante o horário de trabalho, participarem desse programa que é de extrema importância para a gente fortalecer a nossa liderança. Então, a vocês, meu muito obrigado mais uma vez. Eu quero trazer para vocês, então, as datas referentes ao hashtag professores. Então, o PEC Multiplica Exclusivo, ele já começou a sua formação, recebendo a sua formação do formador da EFAP, e a gente tem o professor multiplicador, que começa a sua formação, começa, né, porque é hoje, dia 18 de março. Para o professor cursista, aqueles que se inscreveram até sexta-feira passada, a gente tem
o início das formações previstas para o dia 25 de março. Ai, Dani, mas e esses professores que vão entrar agora, se inscrever a partir de amanhã nessas novas vagas que você vai liberar aqui? Também começam dia 25 de março. Para que eles saibam, então, qual é o seu professor multiplicador, qual é o horário da sua turma, confirmar o seu horário, é só ir lá no site, tem na sede as informações. Pode passar o próximo, por favor? Então, fiquem atentos, professor. Não perca o prazo, não perca a hora. Então, só dá uma olhadinha lá no site para saber exatamente qual é o dia do seu curso e o horário do seu curso, tá bem? E aí, eu peço que vocês nos ajudem nessa divulgação. Então, eu tenho lá turmas de aprofundamento, para os anos finais eu tenho arte, ciência, educação física, geografia, história, língua inglesa. Carol, quanto eu tenho de tempo? Língua portuguesa, ensino médio, educação física, matemática, história, química, língua inglesa, filosofia. Beleza. E aí, dentro dos temas transversais, eu vou ter educação antirracistas e no itinerário formativo, arte e mídias digitais. Bacana, uma outra informação que eu já trouxe aqui numa outra live, mas eu vou ressaltar. Para a próxima jornada, que começa em agosto, a gente vai ter também robótica e programação. Então, para você, professor da rede, que acha que é importante essa formação continuada para te ajudar na potencialização das suas aulas, semestre que vem, próxima jornada, nós teremos também esses 2 itinerários formativos que são de extrema importância, tá? Então, nos ajudem a divulgar esse card, vai ser direcionado a vocês também dentro do grupo. Pode soltar o próximo. E aqui, eu falei que era para vocês olharem dentro da sede, porque dentro da sede tem o horário de vocês, mas para o professor cursista, a aula começa onde? No CMSP, lá no aplicativo ou na web, tá? Para quem já fez a formação anteriormente, está familiarizado. Para quem não, é a primeira vez, não sei como acessa, nunca entrei nesse CMSP, como é que faz? Como é que eu vou achar a aula? Porque eu só vi o repositório do que está gravado. Site da EFAP, lá no site do Multiplica, tem todas as informações com tutorial, passo a passo. Não se preocupa. E se você que é professor multiplicador ou professor cursista, receber uma mensagem do WhatsApp com meu nome lá, é o nosso PASSE, que é a nossa plataforma de automatização plataforma automática de... Esqueci agora, o Thiago vai me matar. E acolhimento, e engajamento, tá? É a nossa plataforma de engajamento. Então, é a plataforma que a gente utiliza para comunicar com vocês. Então, a gente também recebe a informação, a mensagem que vocês mandarem, as dúvidas, e a gente tira todas as dúvidas dentro da medida do possível, porque pensa que a gente recebe lá centenas e centenas de mensagens. Então, a gente responde, tá? Mas só pode ser que demore um pouquinho. Tô terminando, Carol. Carol tá aqui. Acabou, Daniele. Acabou. O Eli já tá ali em pé me olhando de cara feia. Me ajuda, Fábio. Eu quase não venho aqui. Segura aí um pouco, Carol. Obrigada. Segura aí, Carol. Então, por favor, coloquem lá esse cardzinho para divulgar. Se tiver dúvida, não sei como entrar, é minha primeira vez, acesse o site do Multiplica, lá tem todas as informações. E se ainda assim você estiver em dúvida, recebeu uma mensagem lá pelo nosso WhatsApp, pode responder, pode perguntar, que a gente vai mandar para vocês. Mas o programado é que até o fim dessa semana todos recebam uma mensagem informando sobre o passo a passo e o link para poder acessar o seu horário, turma. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela parceria, pela ajuda. A gente ainda tem vaga para PEC exclusivo para alguns componentes. Deixa eu fazer meu xabá aqui, né? Aproveita, tem 2 minutos. Tem 2 minutos. A gente ainda tem vaga para PEC exclusivo. O PEC exclusivo funciona da seguinte maneira: ele continua na diretoria de ensino, mas ele é exclusivo para o Multiplica e todas as suas demandas. Ele não perde nenhum dos benefícios que ele já tem, com a diferença de que ele vai trabalhar exclusivamente para aquele programa que a gente entende ser de extrema importância para a pasta e que, de fato, pode fazer a diferença na formação dos professores do nosso estado.